Se você tem 60 anos ou mais e a ereção perdeu força, quero te apresentar algo que está na sua feira por menos de R$ 3 e tem estudos documentando vasodilatação peniana em 13 minutos após o consumo. A beterraba crua em jejum. Não como remédio popular. Como fonte da maior concentração de nitratos alimentares disponível em alimento comum, com o mecanismo de conversão em óxido nítrico nos vasos penianos que a indústria farmacêutica prefere, que você não conheça porque não existe patente sobre uma beterraba. Hoje vou te mostrar os 4 mecanismos pelos quais age sobre os vasos penianos, os 4 erros que eliminam esse efeito e o protocolo completo em jejum para resultado máximo. Meu nome é Doutora Fernanda Arruda, urologista com mais de 15 anos cuidando de homens acima de 60 aqui no Brasil. Fica comigo até o final porque hoje vou te surpreender 3 vezes. Você já consumia beterraba regularmente? Escreve nos comentários agora. Para entender por que a beterraba age tão rapidamente sobre os vasos penianos, preciso explicar o mecanismo. A beterraba contém nitratos inorgânicos em concentração maior do que qualquer outro alimento comum. Quando você mastiga a beterraba, bactérias salivares convertem parte dos nitratos em nitritos já na boca. Esses nitritos chegam ao intestino onde são convertidos em óxido nítrico, diretamente nos tecidos vasculares. Essa via, chamada nitrato-nitrito-óxido nítrico, é independente do endotélio vascular. Funciona mesmo quando o endotélio está comprometido por aterosclerose, diabetes ou envelhecimento. É um bypass natural que fornece óxido nítrico por fora do sistema que o remédio tenta potencializar. Pense assim: o remédio amplifica o que o endotélio produz. A beterraba entrega diretamente sem depender do endotélio danificado. Você sabia que a beterraba produz óxido nítrico por via diferente do remédio? Escreve nos comentários. Agora vou revelar a primeira surpresa que prometi: os 4 mecanismos da beterraba com evidência e timing. Primeiro, vasodilatação peniana em 13 minutos. Um estudo no jornal Hypertension documentou queda mensurável da pressão e aumento do fluxo sanguíneo em 13 minutos após suco de beterraba concentrado. Os vasos penianos, por serem menores, respondem ainda mais rapidamente. Segundo, sustentação da vasodilatação por 2 a 3 horas pela via intestinal, que continua convertendo nitratos após a via salivar. Terceiro, redução da pressão arterial melhorando o gradiente de pressão nos vasos cavernosos e aumentando o influxo de sangue durante a ereção. Quarto, efeito anti-inflamatório endotelial das betalainas, pigmentos vermelhos que reduzem o estresse oxidativo consumidor do óxido nítrico. Ainda vou te entregar mais 2 bônus. Não vai embora agora. Você ficou surpreso com esse mecanismo? Escreve nos comentários. Um paciente meu, vou chamá-lo de seu Pacífico, 65 anos, chegou com pressão controlada com beta-bloqueador e ereção progressivamente mais fraca. Doutora, o cardiologista disse que a pressão está controlada, mas a ereção só piora. O beta-bloqueador reduzia o fluxo sanguíneo periférico, incluindo nos vasos penianos, comprometendo exatamente o influxo que a ereção depende. Propus beterraba crua em jejum como complemento antes de qualquer ajuste medicamentoso. Em 6 dias, relatou maior firmeza durante a ereção. Em 15 dias, a qualidade havia melhorado visivelmente. Em 30 dias, o cardiologista havia conseguido reduzir a dose do beta-bloqueador pela melhora da pressão. Menos beta-bloqueador significou melhor circulação peniana e ereção ainda melhor. A beterraba havia complementado o efeito do medicamento reduzindo a dose necessária. Você usa algum medicamento para pressão arterial? Escreve nos comentários. Preciso explicar a diferença entre beterraba crua, cozida e suco industrializado. A beterraba crua preserva os nitratos em concentração máxima e as betalainas intactas. A mastigação ativa as bactérias salivares que iniciam a conversão em nitritos na boca, fundamental para os primeiros 13 minutos. A beterraba cozida perde entre 50% e 70% dos nitratos pelo calor e as betalainas são parcialmente destruídas. O efeito vasodilatador é significativamente menor. O suco industrializado perde nitratos pela pasteurização e frequentemente contém açúcar que produz pico de insulina supressor da testosterona. A beterraba deve ser consumida crua, ralada ou em rodelas, sem cozimento. Consumir beterraba cozida esperando o efeito da crua é como tomar metade do remédio esperando o efeito completo. Você costumava consumir beterraba crua ou cozida? Escreve nos comentários. Chegou o segundo bônus que prometi. Os 4 erros que eliminam o efeito da beterraba. Primeiro, usar antisséptico bucal antes do consumo. As bactérias salivares são responsáveis pela primeira etapa de conversão dos nitratos. Antisséptico elimina essas bactérias e bloqueia a via salivar.
Estudos documentaram redução de 90% do efeito vasodilatador em pessoas que usaram antisséptico antes do consumo. Segundo, consumir cozida, perdendo até 70% dos nitratos. Terceiro, consumir junto com proteínas que retardam o esvaziamento gástrico e a chegada dos nitratos ao intestino. Por isso, o jejum é fundamental. Quarto, usar suco industrializado com açúcar que suprime a testosterona pelo pico de insulina produzido. 4 erros simples que transformam um alimento com evidência real em resultado zero. Você cometia algum desses erros? Escreve nos comentários. Agora preciso falar sobre a diferença entre a via da beterraba e a via que o remédio potencializa, porque os dois são sinérgicos. O remédio inibe a fosfodiesterase tipo 5, enzima que degrada o óxido nítrico endotelial durante a excitação. Quando o endotélio está comprometido, produz menos óxido nítrico, e o remédio tem menos para potencializar. A beterraba fornece óxido nítrico por via independente. Não depende do endotélio. Entrega diretamente aos tecidos vasculares. Quando usados juntos, o remédio potencializa o óxido nítrico endotelial, e a beterraba fornece óxido nítrico adicional por via complementar. Efeito vasodilatador maior do que qualquer um dos dois isolados. Para homens cujo remédio perdeu eficácia, a beterraba pode reativar parte do efeito por essa via independente do endotélio danificado. Você usa remédio para ereção atualmente? Escreve nos comentários. Preciso falar sobre a relação entre beterraba e pressão arterial, porque é benefício documentado além da função erétil. Um estudo randomizado no jornal Hypertension documentou redução média de 8 a 10 milímetros de mercúrio na pressão sistólica em adultos hipertensos após consumo diário de beterraba por 2 semanas. Essa redução é equivalente ao efeito de alguns medicamentos de baixa dose. O mecanismo é o mesmo que na ereção. O óxido nítrico produzido pelos nitratos relaxa a musculatura lisa dos vasos, reduzindo a resistência vascular e a pressão arterial. Para homens acima de 60 com hipertensão e disfunção erétil simultâneas, a beterraba age sobre ambas pelo mesmo mecanismo, sendo aliado nutricional com evidência reconhecida em múltiplos países. Um alimento. 2 problemas. Um mecanismo. Vou te entregar o protocolo completo agora. Não vai embora. Chegou o terceiro e maior bônus. O protocolo completo de beterraba crua em jejum. Quantidade: 150 a 200 gramas crua, uma beterraba média por dia. Preparo: lavar bem com escova. Consumir ralada, em rodelas ou processada com mínima água sem coar. Nunca cozinhar. Em jejum 30 minutos antes do café. Não usar antisséptico bucal antes. Combinações sinérgicas. Com romã para inibição adicional da fosfodiesterase tipo 5, potencializando o óxido nítrico dos nitratos. Com limão para vitamina C, que protege o óxido nítrico da degradação por radicais livres. Com gengibre para elevação adicional por mecanismo independente. Os 3 juntos no liquidificador com mínima água formam o suco matinal com maior potencial de vasodilatação peniana disponível em alimentos acessíveis. Manutenção. Consumo diário em jejum como rotina permanente de saúde erétil e cardiovascular. Você vai iniciar amanhã cedo? Escreve nos comentários. Chegamos ao final e quero te dizer algo importante. A beterraba não é folk medicine. É o alimento com maior concentração de nitratos documentada, com mecanismo de óxido nítrico independente do endotélio e estudos clínicos em jornais de primeiro nível. Efeito vasodilatador em 13 minutos que nenhum suplemento caro entrega com essa velocidade e custo. O seu Pacífico melhorou a ereção e reduziu a dose do beta-bloqueador com beterraba crua em jejum. Não porque é milagre. Porque o óxido nítrico entregue por via independente chegou aos vasos que o beta-bloqueador restringia. Hoje você aprendeu o mecanismo dos nitratos, os 4 mecanismos com timing, a diferença entre crua e cozida, os 4 erros, a sinergia com o remédio e o protocolo completo. Amanhã cedo. Em jejum. Beterraba crua. Com romã e limão. 13 minutos depois, os vasos começam a abrir. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Um abraço. Cuide-se bem. Até o próximo vídeo.